querido irmão, querida irmã, que bom podermos estarmos juntos outra vez depois de tantos dias separados. Que bom podermos nos encontrarmos outra vez para meditarmos juntos a palavra de Deus. Meditações essas pelas quais nós estamos pouco a pouco aprofundando o real sentido da nossa fé. Meditações pelas quais nós estamos aprofundando as profecias que apontam para o Messias que nós, cristãos, reconhecemos na pessoa de Jesus. Para nós cristãos, Jesus é o nosso Messias, é o Messias preparado, anunciado, aguardado por Israel, rejeitado por Israel. Jesus é o Messias de Deus, o nosso Salvador. Então, neste início de meditação, eu já vos convido a nos colocarmos diante de Deus em oração, pedindo que Ele nos ajude, nos dê sabedoria, nos conduza nestes nossos momentos de reflexões. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O profeta Isaías, no seu capítulo 52, versículo 7, diz assim: Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, querido irmão, querida irmã, é assim que nós queremos iniciar estas nossas meditações hoje, percebendo como nosso Senhor Jesus Cristo, pouco a pouco, na realização de sua missão, vai cumprindo as profecias que apontam para a sua pessoa, que apontam para o Messias. Então vejamos bem, na nossa meditação anterior, nós estávamos às margens do Rio Jordão. João Batista, João, aquele que batiza, o filho de Zacarias e de Isabel, está prestes a batizar Jesus. Jesus se aproxima e João, ao batizá-lo, vê o céu se abrir e descer sobre Jesus, em forma corpórea, o Espírito Santo. O Espírito Santo que desce sobre Jesus numa forma de pomba. É ali que inaugura-se um novo tempo para Israel. Termina-se a missão de João, aquele mensageiro apontado por Isaías e por Malaquias, aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que não é digno de desatar as sandálias daquele que está para vir. Termina a missão de João, inicia-se a missão de Jesus. Missão de Jesus que se inicia no deserto, vencendo o maligno, vencendo as tentações. Vejamos bem, algo muito curioso para a gente acontece quando Jesus volta do deserto. Jesus passa na sua cidade natal, onde ele foi criado, em Nazaré, e ainda repetindo aqueles costumes, como num dia de sábado, ele entra na sinagoga. Jesus reza, Jesus procura Deus, Jesus procura estar na vida espiritual do povo de Deus. Jesus estar com o povo de Deus em todos os momentos. E vejamos como o evangelista Lucas nos coloca este episódio de Jesus na sinagoga, e nós vamos ver quando Jesus, tomando o livro do profeta Isaías, ele se autodeclara, as profecias se cumpriram. E é isso que nós iremos refletir.
as profecias que se cumprem na pessoa de Jesus. Então, Lucas, no capítulo 4, nos versículos 14 ao 21, está dizendo assim: Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, esta parte do livro do profeta Isaías que Jesus leu na sinagoga, que Jesus conclui dizendo no versículo 21, quando Jesus diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Nós podemos encontrar lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículos do 1 ao 2. Por que nós começamos essa nossa meditação com esta passagem? Porque aqui está dizendo que uma das missões do Messias era evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos presos, recuperar a vista aos cegos e restituir a liberdade aos oprimidos. Vejamos, meus queridos irmãos, uma vez que Jesus sai de Nazaré, Jesus procura a região da Baixa Galileia, a região norte da Galileia, as margens do lago da Galileia, cidade de Cafarnaum, e aquela região ali ao redor de Cafarnaum. Jesus começa a sua missão, Jesus começa as curas, Jesus começa o anúncio da Boa Nova. E é interessante que o profeta Isaías, também no capítulo 9, lá no capítulo 9, ele diz que uma característica do Messias seria se tornar luz numa terra onde havia as trevas. Vejam como está lá em Isaías 9, nos versículos 1 e 2. Vejam como Isaías diz: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicastes o povo, deste-lhes a grande alegria. Eles alegram-se na tua presença como se alegram os ceifadores na ceifa. Então vejam, Isaías diz que o Messias vai estar justamente na terra de Zabulon e de Neftali, que é um povo que andava nas trevas. Mas por que esta denominação de Zebulon e de Neftali, povo que andava nas trevas? Justamente porque Cafarnaum ficava no espaço geográfico de uma rota comercial. E Zabulon e Neftali ficava um pouco mais acima de Cafarnaum e fazia fronteira com outros territórios que não pertenciam a Israel, os territórios dos povos pagãos. E justamente nesta cidade havia uma mistura de população, judeus e pagãos. E esta junção, esta pertença a esta comunidade, esse entrosamento entre judeus e não judeus, fazia com que ambos se influenciassem. E estas terras de Zabulon e de Neftali eram tidas como terras de povos que assumiam comportamentos pagãos. E Jesus vai justamente a estes povos. Jesus vai aos oprimidos, Jesus vai aos camponeses, Jesus vai à procura dos diaristas,
Jesus vai à procura dos sofredores. E é por isso que Isaías, ao falar que estas duas terras irão ver a grande luz, nós percebemos quando Mateus vai confirmar para nós que Jesus assume este comportamento. Lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 12 ao 16, está escrito assim: Jesus, ao ouvir que João havia sido preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Então, queridos irmãos e irmãs, a gente já vai percebendo que as ações de Jesus, a missão de Jesus, está compatível com aquilo que foi profetizado anos, séculos antes. E, para não nos delongarmos nesta nossa meditação, eu vos peço para que depois você possa aprofundar em casa, eu gostaria que nós pudéssemos tomar em mãos o livro ainda do profeta Isaías, no seu capítulo 35, e nos versículos 4 e 6, e percebermos como é que Isaías vai dizer a respeito da missão que o Messias irá assumir. Vejam, Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo e a língua do mundo cantará canções alegres, porque a água jorrará no deserto e rios da estepe. Vejam bem, quando nós tomamos esse texto sozinho, nós dizemos assim, mas é muito fácil associar algo depois que a gente conhece a história de Jesus. Mas veja, em Jesus não há mentira. Em Jesus só há verdade. Quando João, na cadeia, pede para que os seus seguidores procurem Jesus para lhes perguntar se Jesus de fato é o Messias, uma das poucas vezes que Jesus assume que é o Messias, este trecho está incluído. Jesus não diz diretamente, eu sou o Messias, mas Jesus sabe que João conhece as profecias, que João reconhecerá a partir daquilo que Jesus faz os sinais do seu reconhecimento. E quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam a pedido de João, lá no capítulo de Mateus, no capítulo 11, versículos 2 ao 5, os discípulos chegam e dizem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus responde: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aqueles que não se escandalizar por causa de mim. Jesus vai dizer aos discípulos de João: é isto que está acontecendo. Contem a João. Ele reconhecerá que eu sou o Messias aguardado, o Messias esperado, o Messias ao qual ele preparou a minha chegada. E a vocês que me escutam, vejam as ações e decidam por si mesmos se eu sou digno do reconhecimento do Messias. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, como nós pouco a pouco vamos
aprofundando estas Escrituras e vamos encontrando o corpo naquilo que nós estamos investigando. Agora, é claro, nós estamos fazendo meditações muito rápidas, apressadas, para que a gente não demore tanto tempo nestes pequenos vídeos. Se você tem a possibilidade de receber o nosso material impresso, uma vez que nós postamos os vídeos, nós também mandamos no WhatsApp as meditações por escrito. Façam os aprofundamentos em casa, não fiquem somente presos no vídeo. Aproveitem estas indicações de leitura que nós vamos colocando no vídeo. Pegue novamente, leia, reflita, busque um aprofundamento ainda maior. É a nossa fé, querido irmão, querida irmã, que está sendo alimentada. É o nosso desejo de Deus que está sendo alimentado. Cuidemos, nos aprofundemos ainda mais naquilo que será a nossa herança celestial. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Até logo.